Juízes 2, versículo 6, está escrito assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Versículo 9. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma geração nova, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Amém? Deus, que fale o Senhor mais uma vez, não eu. Sinto a tua graça, sinto o teu poder. Amém e amém. Essa palavra ela mexe comigo porque quem foi Josué, senão um líder implacável? Deus levanta Josué para ficar no lugar de Moisés. Moisés conduz o povo no deserto, né? Segue a nuvem, ouve a voz de Deus, recebe as diretivas, as direções de Deus. Mas quem vai conquistar, quem vai adentrar a terra prometida é Josué. Aqui nós já vemos uma transição geracional. Aqui nós já contemplamos o quanto é importante preparar uma próxima geração, como é importante preparar essa geração que está vindo aí. Hoje, infelizmente, a cada 10 jovens que eu atendo, que a gente conversa, eu e minha esposa, pelo menos 9 deles têm problema de referência. Vou repetir, a cada 10 jovens, pelo menos 9 deles têm problema de referência. Esses dias eu perguntei numa roda de conversa com vários jovens para eles, eu perguntei: quem que vocês têm por referência pastoral? Hoje, se vocês pudessem olhar para a história de vocês até o presente momento, quem que vocês queriam ser igual da sua família, ou quem sabe da igreja, ou quem sabe do seu convívio? Existe alguém que vocês têm por referência? Porque nós sabemos que o modelo é Jesus. Mas existe alguém que vocês tenham por referência? Paz, meus senhores, todos disseram que não. É lógico que eles não iam apontar para mim, era eu que estava perguntando. Mas isso me preocupou muito. Porque eu fiquei pensando, o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos trabalhando? Será que nós, como igreja, será que nós, como servos de Cristo, será que nós, como homens e mulheres que professam a fé, estão preocupados com a próxima geração? Pastor, mas com tudo que está acontecendo, Jesus vai voltar nessa geração. Irmãos, a igreja de Corinto já acreditava nisso. Tanto que Paulo teve que exortar eles, porque eles estavam abandonando o serviço, eles estavam abandonando suas atividades diárias na espera de Cristo. Nós devemos esperar Cristo como se Ele viesse hoje, mas nós precisamos trabalhar como se Ele só viesse daqui 1000 anos. Vou repetir isso. Eu preciso esperar Cristo como se Ele viesse hoje. Eu espero a Cristo como se Ele viesse agora buscar a sua igreja, mas eu trabalho como se Ele fosse vir só daqui 1000 anos. Você está comigo? Diga amém. Então a minha preocupação é quais têm sido as nossas referências e qual é o nosso trabalho para se tornar uma referência para a próxima geração.
Até aqui a gente tem feito algo. Você, pai e mãe, já parou para conversar com o teu filho? Já analisou o teu filho se ele tem apresentado sinais de que quer ser igual a você ou ele tem repudiado as suas atitudes? Infelizmente, nós nos deparamos com situações que nos faz muitas das vezes chorar. De pais que não são referência, de maridos que não são referência. Os filhos olham para o pai, olham para a mãe e não conseguem enxergar uma referência, uma diretiva. Mas hoje Deus liberou uma palavra para o meu e para o seu coração, para profetizar que dessa geração não vai levantar somente homens e mulheres poderosos, mas vai levantar homens e mulheres que vão construir uma história. Homens e mulheres que serão referência. Ei, você vai ser referência. Você vai ouvir o seu filho, a sua filha dizer: eu quero casar com alguém igual meu pai. O seu filho dizer: eu quero casar com alguém igual a minha mãe, porque é a minha referência. Aleluia. Você recebe isso? Você crê nisso? É tão ruim ver a internet discipulando os nossos filhos. É tão ruim ver os nossos filhos tendo que passar horas e horas na internet para tentar encontrar uma referência, principalmente dentro da igreja. Mas hoje é noite de milagres, eu creio. E o maior milagre que pode acontecer nessa geração é Deus levantar homens e mulheres de referência para fazer a diferença. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso fazê-lo conhecido. Eu amo passar ali na Vadislau Bugaus, que eu acho que é o nome da rua, onde tem uma Jocum. E o tema deles, da Jocum, é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Aleluia. Não sei se você já passou lá, se você já percebeu. A frase de efeito deles é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Voltando aqui para o tema, eu não quero fugir do tema. Moisés foi uma excelente referência. Josué foi uma excelente referência, porque a Bíblia diz que Josué, além de ser destemido, depois que ele morre, aqueles que contemplaram a vida de Josué, aqueles que contemplaram os milagres que foi realizado no deserto, aqueles que conheceram a Deus mesmo intimamente, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Mas depois levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Uma geração que não conhecia o Senhor intimamente. Porque, irmãos, ouvir falar de Deus, saber quem é Deus por ouvir falar é uma coisa. Mas conhecer o Senhor na sua essência, intimamente, ter experiência com Ele, é outra coisa. Esse conhecer, como eu falei aqui da vez passada, na terça-feira, é o termo hebraico yadá, que significa conhecer intimamente, com intimidade. O que Deus tem procurado nesses dias não é pessoas que saibam da sua fama, não é pessoas que olham para a Bíblia e às vezes leem a Bíblia e até choram. Hoje eu estava em casa, o Jackson, que fez a abertura do culto, estava comigo. E o pastor Luciano subiu um vídeo hoje. Histórias que inspiram, uma coisa assim. Conversas inspiradoras, uma coisa assim. E ele estava no Coliseu, lá na Itália, no Coliseu. E quando ele começa a declarar a respeito dos mártires, né? As pessoas que ali eram exibidas, os crentes que eram exibidos ali, eram mortos. Aquilo me cortou o coração e me deu até uma certa emoção, mas logo o Espírito Santo já veio, ou melhor, se manifestou, né? Porque o Espírito Santo vir é complicado, ele não pode se afastar da gente. Ele tem que estar em nós sempre. Mas logo eu ouvi aquela voz dizendo dentro de mim: essa é a história deles. Daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, qual será a sua história? Olhe para as suas referências. As pessoas que deveriam ser a sua referência hoje. As pessoas que você olha e deveriam ser as pessoas a qual você se espelha. É
aquela velha brincadeira, né? Está na rua, e eu acho que hoje não tem mais isso, mas quando eu era criança, era piá, a gente brincava de polícia e ladrão. Geralmente quem queria ser o ladrão era aquele que o pai batia na mãe, era aquele que não tinha referência nenhuma. E engraçado que muitas das vezes dava briga para quem ia ser o ladrão. Por quê? Porque a maioria não tinha uma boa referência. Então eu quero que você olhe para as referências que deveriam ser boas na sua vida. E depois vocês olhem para vocês e meditem se você tem sido uma boa referência. Se a próxima geração vai conhecer intimamente o Senhor por conta da sua história, pelo legado, ou vai ser somente mais uma geração que ouviu falar do Senhor. A minha maior missão hoje, irmãos, a gente fala assim que a missão é ganhar almas. A gente fala assim que a missão é despovoar o inferno e povoar o céu. Amém, irmão? Mas eu quero que nós entendamos o seguinte: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quem converte o pecador é o Espírito Santo. Tem gente que fala, eu ganhei tantas almas para Jesus e se gloria disso. Amém, irmão? Que maravilha, você ganhou almas para Jesus. Mas quem agiu foi o Espírito Santo. A pergunta é, que é a minha missão, é a minha maior preocupação, quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem acompanhado? E quantas pessoas podem olhar para você e te ter como uma referência? Será que estamos preparando uma geração? A Bíblia fala que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Irmão, se ninguém quiser falar de mim em vida, amém. Se ninguém quiser lembrar de mim enquanto eu estou aqui, melhor ainda, porque a gente não corre o risco de se ensoberbecer. Mas, se Jesus não voltar para a glória dele, eu quero passar dessa vida para a vida eterna e deixar uma história. Por quê, pastor? Porque existem consequências de uma geração que não conhece a Deus. Infelizmente, essas consequências, elas são ruins. Por quê? Porque uma geração que não conhece a Deus, ela é vulnerável. Nós não estamos no século, a doença do século, a problemática do século é a depressão. Depressão, ansiedade, vazio no espírito, vazio na alma, tristeza profunda. O que é que faz uma geração ser tão fraca? O que é que faz uma geração estar tão vulnerável? Às vezes eu sento para conversar com a minha mãe, e a minha mãe, ela veio aqui para a cidade, né, para Curitiba, depois dos 20. E ela sempre morou no interior do Paraná, né? Foi criada em fazenda, trabalhando desde cedo. E ela conta experiências para mim, para nós como filhos, que eu fico pensando, Jesus, eu não sou nada mesmo. Mas nada de nada. Porque eu acredito que eu não aguentaria passar por tantas coisas que essa mulher passou. Mas o que é que me faz pensar que eu não aguentaria? Será as minhas fraquezas? Será porque, infelizmente, a gente vive uma geração fraca, uma geração vulnerável? Com certeza. Eu ainda tenho o privilégio, para a glória de Deus, de meu pai ser pastor, a minha mãe ser pastora, e a gente teve uma educação, para a glória de Deus, boa. Mas quantos, irmãos, que a gente encontra aí? Eu estava ontem numa célula, e nessa célula, no final dela, eu comecei a conversar com os irmãos e mostrei o trabalho que a gente fez no presídio ano passado, aqui em Piraquara, que nós batizamos 42 detentos.
E naquele exato momento eu fiquei olhando aquelas fotos e vendo quantos jovens que estão ali presos, que estavam ali esperando a sua condenação, alguns sem sequer receber visita. Eu estava lá dentro do presídio, alguém gritou lá da galeria, Diego, me reconheceu, irmão, lá dentro do presídio eu encontrei um conhecido. Diego, eu gritei, cara, o que você está fazendo aí? Meio que reconheci pela voz, mas não sabia direito quem era, mas meio que deduzi. Ele falou, tô aqui, tô preso, cara. Pô, você não estava crente, cara, você está aí. Aí você pega o histórico do cara, não tem uma boa referência. Não tem um preparo geracional. Uma geração que não conhece a Deus, abandona Deus. Desiste fácil. Serve a Deus meramente pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Uma geração que não conhece a Deus, atrai o juízo de Deus. Por que estamos sofrendo o que estamos sofrendo nesses dias? Será que só eu que paro para refletir? Será que só eu que paro para razoar e pensar o que eu posso ser melhor, o que a gente pode fazer de melhor para essa geração diante dessa pandemia? Uma geração que não conhece a Deus, como eu disse, é fraca. Mas ei, para nós encerrarmos aqui, que eu não quero segurar vocês muito tempo, nem na live, nem aqui. Deus sempre tem os seus escolhidos para fazer conhecido o seu poder. Você pode falar isso para o seu irmão? Aponta para ele, mesmo de longe, e fala, Deus sempre tem os seus escolhidos para fazer conhecido o seu poder. Agora profetiza para ele, você é esse escolhido. Deus quer usar você para fazer conhecido o seu poder. Aleluia, aleluia. Quem sabe você chegou aqui, você está me ouvindo e dizendo, pastor, é verdade, que vontade de chorar. Pastor, é verdade, eu não tenho referência, então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se infelizmente você não teve uma boa referência, seja você uma boa referência. Infelizmente, pastor, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu vizinho, não tive oportunidade, pastor. Seja você a oportunidade para uma próxima geração. Se levante nessa noite, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele quer usar você para fazer a diferença. Aleluia. Aleluia, é através de você. Como o pastor Ebilber sempre fala, não é por nós, irmão, é apesar de nós. Mas eu creio que também é através de nós. Deus quer fazer através de nós para essa geração. E quer nos usar para preparar uma próxima geração. Vocês viram um jovem abrindo o culto aqui. Acho que foi ontem à noite, Brian, que nós estávamos conversando. Ontem à noite eu conversando no WhatsApp com o Brian, e eu pedi conselho para ele, eu falei, eu estou a fim de pedir para o Jackson abrir o culto. Ele falou, Glória. Aí eu falei para ele assim, então já vai se preparando você também, grandão de Jeová. Ele falou, Mas ele disse, eis-me aqui, sabe por quê? Porque essa geração está sedenta. Essa geração está com vontade. Essa geração não está preocupada se está tocando certo, se está tocando errado. Essa geração não está preocupada se o pastor é eloquente. Essa geração não está preocupada se o pastor é bacharel em teologia, se é doutor, se é PhD, não. Essa geração está com sede, fome e sede de conhecer o Senhor. E eu louvo a Deus porque eu faço parte dessa geração. E eu sei que você que está me ouvindo em casa está inflamado por essa palavra. Ei, eu faço um convite. Vamos conhecer o Senhor intimamente para que possamos preparar uma próxima geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa responsabilidade é nossa. Já está disponível. São bênçãos disponíveis no mundo espiritual, que nós podemos alcançá-las, que nós podemos desfrutá-las. Deus nos preparou para esse tempo, para que nós venhamos preparar um novo tempo para essa geração. Se coloque de pé nessa noite. Essa palavra veio de encontro ao seu coração. Se você não tem boas referências, seja você uma nova referência. Seja você alguém que segue o modelo. O modelo é Jesus.
Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo? Ele está falando: olha, eu sou só uma referência, o modelo é Jesus Cristo. Enquanto eu andar nos passos do mestre, não tem problema nenhum você olhar e me admirar, porque não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Ei, eu profetizo que esses jovens serão admirados, eu profetizo que os pais serão admirados, eu profetizo que as mães serão admiradas, porque serão referência para essa geração. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Pastor, mas você não sabe o que está acontecendo com a minha vida, irmão. Infelizmente eu não sei mesmo, eu queria saber para te ajudar melhor. Mas eu quero dizer que Deus tem algo muito maior do que a sua luta, algo muito maior do que a sua prova. Não se apegue em mais referências. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é quem tem cuidado de nós, é Ele que tem julgado a nossa causa, é Ele que tem analisado, esquadrinhado os nossos corações. Eu conversava ontem com o irmão de volta do carro, vindo lá da célula, e o meu coração se enchia cada vez mais de fé com as palavras inflamadas que ele liberava, dizendo: eu creio numa igreja onde o poder de Deus se manifesta. Eu creio numa igreja do Levante Ande. Irmão, não dá mais para a gente ficar folheando a Bíblia e tentando fazer as pessoas chorar pelo mero discurso. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Por que Josué não desviou do caminho? Porque ele viu o mar abrindo. Por que Josué não desviou do caminho? A Bíblia fala que ele ficava na porta da tenda, esperando Moisés. Honrou Moisés, foi honrado, porque o princípio de honra é honrar, irmão. É obediência. Por que Josué não se desvia do caminho? Porque ele estava lá quando a água saiu da rocha. Ele estava lá quando o Senhor enviou o maná. Ele estava lá quando, enquanto ele pelejava, Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés, e Moisés mantinha suas mãos abençoando o povo. Moisés era uma referência, por isso que Josué se tornou implacável. Se você for uma referência hoje, os seus filhos serão implacáveis. Seus filhos vão desafiar anjos, sim. A palavra do Senhor diz que Josué estava na porta da cidade, foi chegando o anjo. Ele colocou a mão na espada e falou: a sua vinda é de paz ou de guerra? Eu creio numa geração que não fica respondendo os pais, mas que desafia o mundo espiritual. Eu creio numa geração que não fica seguindo mais referências, que não fica sendo discipulado por pessoas que não têm experiência, por pessoas que não são referências, mas uma geração que vai honrar, uma geração que está honrando e que vai ser honrada. Essa semana eu recebi um presente simples, irmão, mas o Espírito Santo, há um tempo atrás, ministrou no meu coração e eu compartilhei com os meninos. Eu falei para os meninos: Deus está ministrando honra no meu coração. E eu comecei a recapitular a história. Eu comecei a pensar nos pastores que me discipularam, os pastores que me discipulam hoje ainda. E eu lembrei: Deus, se hoje o Senhor está dando uma boa equipe para nós trabalharmos, é porque o Senhor me deu essa graça de honrar. E eu compartilhei com eles. Essa semana alguém me deu um presente, e o Espírito Santo me disse: aquilo foi muito mais que um presente, aquilo foi uma resposta de Deus. Às vezes você olha lá que eu postei, fiquei felizão, e você diz assim: ó, pastor, gosta mais do irmão lá que presenteou ele. De jeito maneiro, irmão. Não existe isso. Mas algumas situações são respostas de Deus. Deus está falando nesses dias. Deus está falando nesses dias que o princípio de honra não mudou. Deus quer honrar você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você faça história.
Mas você precisa honrá-lo, você precisa amá-lo. E nós temos a responsabilidade de fazer o céu descer. O céu precisa descer. O céu precisa descer nas nossas vidas. O céu precisa se manifestar em nós. Aleluia. Por que aquela geração que conheceu pessoalmente, que foi discipulada por Josué, não desviou? Porque eles viram Josué conquistando as cidades. Eles viram Josué consultando Deus e Deus ordenando que o povo marchasse. Eles viram Josué puxando o grito para que as muralhas de Jericó ruíssem. Irmão, eu quero te desafiar nessa noite. Sim, eu quero lançar um desafio para você. Para não ser mais um zero à esquerda. Mais um. Eu ainda vou ter o privilégio, irmão. Eu ainda vou ter o privilégio de receber um boneco do teu livro ainda, para eu ler. Você vai dizer assim, pastor, lê meu livro aí. Eu vou publicar ele. Eu ainda vou ter esse privilégio. Eu ainda vou ter o privilégio de você me ligar durante o dia e dizer assim, pastor, infelizmente eu não vou poder estar no culto hoje, o senhor me perdoa. Não que eu teria que perdoar, mas é honra, irmão. É honra. Pastor, o senhor me perdoa. Varão, por quê? Varão, por que não vai poder estar no culto? Não, é que surgiu uma viagem extraordinária e eu preciso resolver os meus negócios lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra. Eu creio nisso, irmão. Eu vou falar algo aqui, irmão, que infelizmente tem gente que tem medo da internet. Eu não tenho, só tem medo da internet quem tem medo de crítico. Eu não tenho medo de crítico. Nem os que comem sal junto comigo, eu nunca censurei por me criticar em alguma coisa, não vai ser agora que eu vou censurar. Mas eu creio assim, que se Jesus tivesse nos salvado simplesmente para nos levar para o céu, Ele nem tinha nos enviado para a terra. Se Jesus tivesse morrido na cruz simplesmente para você ter acesso ao céu, Ele não tinha nem te enviado. A palavra que Deus libera para Jeremias é: desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Eu te chamei. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Isso não depende do seu pai, não depende das suas referências. Essa mensagem ela nasceu um dia que eu estava chorando e dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu estou me sentindo sozinho, porque outra coisa que você precisa saber, referências elas vêm e vão. Assim como Josué foi. Assim como Moisés foi. Assim como o apóstolo Paulo já não está entre nós, Pedro não está entre nós, o próprio Cristo, né? Está entre nós através do Espírito Santo, mas como pessoa, como carne, verbo encarnado, foi curta a trajetória dele aqui. E eu estava orando e dizendo, um momento de solidão, tem hora que Deus tira todo mundo de perto de você para te amadurecer, para te deixar melhor. Porque senão você fica sempre dependente de alguém. E eu orando a Deus, falei: Deus, coloca alguém do meu lado para me ajudar. Coloca alguém do meu lado para me direcionar. Olha só. Aí Deus falou assim: eu sou a tua direção. Você está procurando referência onde não existe. Eu tenho algo particular contigo. Então, às vezes quando você se sentir triste, você dizer assim: poxa vida, o meu líder nem olha para mim. Poxa vida, o meu pastor nem olha para mim. Meu pastor nem me visita. Meu pastor nem quer saber de mim. As pessoas não me amam. Quando você se sentir assim, entenda que essa solitude não quer fazer de você um depressivo, mas quer fazer de você uma referência. É Deus querendo construir algo dentro de você. É Deus querendo fazer de você um grande homem, uma grande mulher.
Não desista, irmão. Não pare por nada. Por quê? Porque você pode pôr em risco a sua vida espiritual, a sua história. E você pode deixar de contribuir para a história de muitas pessoas que poderiam olhar para você e dizer: se eu for igual a esse cara, se eu for igual a essa mulher, eu vou vencer na vida. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, mais essa noite, por mais esse culto, Senhor, por mais esse momento extraordinário que nós passamos em Tua presença. Deus, tira de nós, Senhor, todo o desejo de aparecer. Tira de nós, Senhor, todo o desejo de se destacar, todo o desejo de querer ser melhor que os outros. Tira de nós toda essa soberba. Mas coloque em nós, Senhor, a ideia. Coloque em nós, Senhor, o propósito de ser uma referência. Sara os nossos corações, Senhor, que muitas das vezes sangram por falta de referência, por decepções da vida. Senhor, pessoas que me ouvem nessa noite já se sentiram ou estão se sentindo decepcionadas com alguém. Já se sentiram decepcionados por alguém que eles tanto admiravam. Assim como eu, muitas vezes, me senti decepcionado por pessoas que eu tinha como referência. Mas que o Senhor venha sarar, venha curar o nosso coração, para que nós sejamos a referência para essa próxima geração. Para que nós sejamos, Senhor, a voz profética que está apontando, Senhor, para a cruz. Que está pregando arrependimento, Senhor, que está sinalizando o Teu reino, Pai. Sim, Jesus, eu clamo a Ti. Que a Tua glória se manifeste, que o nosso nível de intimidade cresça. Que todos aqueles que nos ouvem, Senhor, não venham apenas ouvir as nossas vozes, que não venham apenas ouvir a palavra que é revelada no nosso coração, mas que eles possam pegar essa revelação, Senhor, que eles possam ser discípulos amados, que eles possam Te seguir, Senhor, através das nossas vidas. Senhor, nós não estamos pedindo para ser mediador, porque há um só mediador entre Deus e os homens, nós sabemos que é Tu, Jesus. Mas nós estamos pedindo, Senhor, para que haja um alinhamento nessa geração, para que nós não venhamos ver a próxima geração sofrendo por falta de referência, a próxima geração sofrendo por não ter intimidade. Meu Deus, levanta, Senhor, obreiros jovens aqui nessa casa. Levanta, Senhor, em todo o Brasil, no mundo, Senhor, jovens que estão decididos a abandonar a vida de pecado, que estão decididos a abandonar uma vida, Senhor, de ingratidão e servir a Ti com um coração íntegro, com um coração desejoso de Te amar mais. Senhor, somente o Teu fogo pode fazer isso. As minhas palavras são vazias sem a presença do Teu Espírito. Então, amigo Espírito Santo, começa a tocar os nossos corações, começa a inflamar os nossos corações, começa a nos renovar cada vez mais, para sermos mais dispostos, Senhor, ao Teu reino, a trabalhar para Ti. Senhor, nós cremos que nunca é tarde, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Ninguém é velho o suficiente para que não possa sonhar. Ninguém é jovem o suficiente para que não possa ter visão. E ninguém é criança o suficiente para que não possa profetizar. Nós cremos, Senhor, nós cremos que podemos sonhar nesses dias, que podemos ter visão nesses dias e que podemos profetizar, porque o Teu Espírito está sobre nós. Então que a Sua glória se manifeste. Sim, Deus, que as pessoas lá de fora olhem para nós, Senhor, e sintam desejo de Te amar. Que a paixão, Senhor, que está em nós venha se transbordar, Senhor, e contagiar as vidas, as pessoas. Que as pessoas olhem para nós, Senhor, e tenham certeza que somos apaixonados por Ti. Através das nossas obras. Não nos permita ser mais um. Nós não aceitamos menos do que cumprir o propósito. Nós não aceitamos menos do que fazer a Tua vontade, Senhor, e fazê-lo conhecido nessa terra, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, nesse mundo. Nós queremos ser Tuas testemunhas, então nos dê poder do alto. Aleluia, receba poder do alto nessa noite. Receba vigor para a sua vida. Você vai para casa hoje pensando na sua história. Para de pensar na história dos outros. Para de se apoiar na história dos outros, tanto as tristes quanto as boas. Porque o cara que é bom no que faz, a única pessoa que tem vantagem nisso é ele. Só ele.
Por isso, não tente tirar vantagem na bondade dos outros. Seja você o cara bom, a moça boa, a pessoa boa que vai fazer a vontade de Deus, que não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Amém?